tudo bom? Espero que vocês estejam tendo um bom domingo. Gente, eu vou hoje estar dobrando uma pilha de roupa. Tem muita roupa pra me dobrar. Vocês não têm noção. E aí, eu vou gravar esse vídeo de eu dobrando as roupas e guardando, né? É só porque hoje é domingo, vou dobrar as roupas, segunda-feira tá aí começando. E aí a gente vai fazer outras coisas e tal. Mas hoje eu vou dobrar roupa, meninas, que tem muita roupa. Eu preciso deixar essas roupas em dia pra amanhã já começar a semana, né? Que amanhã começa as aulas das crianças de novo e a gente tem que estar como? Em dia. Então se você tá sentada no seu sofá sem fazer nada e tem uma pilha de roupa, minha querida, se levanta que amanhã é segunda-feira. Não dá pra você ficar sem dobrar as suas roupas, né? E se você tem filho, e aí? Como é que vai começar a semana? Não é? Então já peço que você comenta, compartilha, dá bastante like, meninas, pra que o nosso vídeo cresça e que a nossa família também cresça. E que desses vídeos vocês possam estar compartilhando com suas amigas, com a sua mãe, com seu pai, com seu avô, com seu primo, com a família inteira. E é isso, e eu vou deixar gravando aqui e vou deixar passar uma musiquinha pra que vocês não enjoem de mim, né, gatas? E é isso aí. Maria, bota água pro seu irmão.
Boa tarde, negas. Passando aqui só pra tá finalizando o vídeo, porque eu acabei esquecendo de finalizar o vídeo. Aí eu terminei de dobrar a roupa, fui tomar um banho. Aí acabei esquecendo. Agora eu vim deitar aqui e aí vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá bastante like, comenta, compartilha. E espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a todos por estar aqui nesse canal, por estar comentando, por estar divulgando o vídeo. E que o canal tá crescendo, gente. Isso tá me deixando muito, 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 muito feliz, cara. Vocês não têm noção. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, porque o meu eu vou descansar um pouquinho, porque eu tô cansada. Tchau.